Brasília, 18 horas em ponto. Estamos ao vivo aqui através do site do José Pimentel. Tudo bom, José Pimentel? Boa noite. Bom dia, obrigado. Mas esse programa nós estamos falando aí para nossos queridos eleitores que certamente estarão mais uma vez participando de um programa em que nós queremos interagir da melhor maneira possível. E falando de novo sobre a questão da regularização de condomínios. É um assunto que está sempre em pauta, né, Zé Pimentel? Primeiro eu quero, Valdir, até deixar aqui a hashtag Renove Brasília. Até me cobraram. Olha, toda vez que o senhor estiver falando, não esqueça da hashtag Renove Brasília. A minha equipe ali, a assessoria, está me pedindo isso aí. A questão de regularização, mais uma vez, nós vamos continuar batendo neste assunto, falando da questão da regularização fundiária das terras, principalmente do território geográfico do Distrito Federal, para depois nós continuarmos aí, como estamos fazendo, falar sobre regularização de condomínios. Afinal de contas, é o grito de toda a sociedade, é o direito à moradia, e a gente certamente vai estar aqui, eu como candidato a deputado distrital, 45880 é meu número para que vocês possam decorar. Estou empenhado realmente, como disse a você no nosso último programa, a lutar incansavelmente por essa causa. Quem me conhece há um tempo atrás, há muito tempo, já sabe que eu sou jornalista. E engraçado que eu sempre escrevi sobre essa questão de condomínios, e nós temos notado agora que muitos candidatos, principalmente os candidatos a governadores, estão levantando bandeira de condomínio, mas é uma coisa agora. E você, Pimentel, já está há 20 anos já nessa luta, né? Eu estou há 20 anos fazendo um papel muito bonito, que é um papel de mostrar para essa sociedade que nós precisamos estar unidos, nós precisamos sim ter um deputado distrital atuante, presente, brigão, e é com essa visão que eu quero ir para dentro da Câmara Legislativa, porque ninguém verdadeiramente pegou a causa dos condomínios nesses últimos 20 anos e colocou debaixo do braço dizendo assim, eu defendo o condomínio no Distrito Federal. Então agora chegou a vez e eu fico feliz. Os governadores estão comprando a causa porque estão há 20 anos sem fazer o que prometeu para a sociedade. E agora chegou a nossa vez. 45880, esse é o número que vai dar a você o passaporte para a regularização dos condomínios no DF. E o mais importante que é uma vez sem oportunismo, porque, como eu disse, o Pimentel já trabalha há mais de 20 anos nessa causa. Pimentel, nós recebemos algumas perguntas já, você pode também enviar a sua pergunta, a sua contribuição, que o José Pimentel responde ao vivo agora através do site dele, das redes sociais, de onde estiver veiculando esse vídeo. Lembrando que esse vídeo também vai ficar on demand no site, se você quiser mostrar amanhã para o seu colega, sua vizinha, seu amigo, que realmente é um assunto muito importante, esse assunto da regularização de condomínios. Nós vamos responder primeiro, José Pimentel, ao Fábio Pinto. Ele pergunta qual o procedimento para registro ou regularização de um condomínio fechado. Bom, Fábio Pinto, obrigado pela sua pergunta. O primeiro passo é a definição da área geográfica em que o condomínio está instalado. A partir daí, conhecendo essa área geográfica, precisa o condomínio tomar as medidas ambientais necessárias do encaminhamento de um projeto, primeiro para fazer com que exista a licença de instalação, depois a licença de operação. Uma vez feito isso, precisa fazer o projeto do próprio condomínio, do arruamento do condomínio, das áreas comuns pertencentes ao condomínio e certamente da quantidade de unidades que este condomínio será composto, não esquecendo que dentro da própria legislação existe regras específicas, no caso nós estamos falando regularização de condomínios horizontais. A fase final que os condôminos precisam estar atentos é principalmente no encaminhamento do pedido junto ao cartório de registro de imóveis, mas precisa fazer, e aí quem estiver pensando em comprar um imóvel em condomínio, como no caso dos condomínios que já existem, precisam saber principalmente da cadeia vintenária, precisam saber se realmente aquelas terras não possuem sobre elas alguma ação ou algum impedimento para que se possa fazer ali a constituição de um condomínio.
Ô Zé Pimentel, então normalmente quem faz todo esse processo costuma ser o quê? Um incorporador imobiliário? Ah, sim, com certeza. Existe aí incorporadoras, existem empresas especializadas em estar trabalhando, fazendo com que determinadas áreas tenham o tratamento da própria legislação, todo o regramento que precisa ser cumprido, para que possa, primeiro, fazer com que aquela venda seja uma venda segura, que o condômino saiba que está investindo e investindo com segurança. E uma das coisas que nós sempre nos preocupamos, em nenhum momento os condôminos do Distrito Federal, adquirente de lote nesses condomínios horizontais, podem ser considerados grileiros de terra. Não são. São compradores de boa fé, pessoas que defendem as suas famílias, são pais de família que certamente estão em busca de dar à sua família um lugar para que possa ter ali a sua moradia, o seu descanso, o seu lazer. E o que nós precisamos deixar claro é que falta vontade, eu continuo dizendo, Valdir, não tenho preocupação em continuar dizendo, falta vontade dos governantes, falta vontade dos órgãos que compõem a administração pública direta e indireta. E aí eu ainda coloco aqui, o Ministério Público da União já acenou com uma possibilidade e volto a falar sobre o TAC do 002 de 2007. Precisamos fazer com que José Pimentel, 45880, esteja à frente não tão somente do processo de regularização dos condomínios, mas nós vamos brigar pela regularização fundiária das terras do Distrito Federal. Lembrando você, internauta, você que está aqui assistindo o José Pimentel, nós vamos ter futuramente, em breve futuro, um programa especial, Pimentel explicando ponto por ponto desse TAC, que é um assunto de extrema importância. Pimentel, você falou a questão da vontade política, eu acho que pontua essa próxima pergunta da Josefa Soares. Ela pergunta que quando ocorreu a mudança do governo Arruda, atrasou a regularização dos condomínios? Josefa, obrigado pela sua pergunta. Cada governo tem a sua importância, não podemos deixar de reconhecer a importância dos antecessores ao governador Arruda. Aliás, os condomínios à época acreditavam como promessa do governador então eleito que teriam naquele momento oportunidade sim de ter uma luz ao fim do túnel, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade de ter o governo cumprindo o seu papel, continuando com a proposta, que era uma proposta realmente de fazer com que a sociedade acreditasse no governo. E aí nós tivemos, mais uma vez, a decepção com um governo que não cumpriu, uma Câmara Legislativa que não colocou como prioridade esta questão na sua pauta, e aí também o papel dos distritais é fundamental. E o que a gente quer colocar, quem faz o governador governar, quem ajuda o governador a governar e quem cobra dele a ação são os distritais. Por isso é a hora dos condomínios do Distrito Federal, independentemente de serem condomínios residenciais horizontais. Todos os condomínios do Distrito Federal. A população, Valdir, hoje residente nos condomínios, passa de 1.980.000 pessoas. É uma população representativa e totalmente carente de um representante. E por isso, depois de 20 anos, eu resolvi colocar minha cara a tapa. E aí está, José Pimentel, 45880, a pessoa que efetivamente rotula e diz, este sim representa condomínios no Distrito Federal. Ok, Zé Pimentel, o César Lopes, ele diz que mora no Sol Nascente e gostaria de saber do senhor o porquê que regularizam mais os condomínios de classe média e alta do que o de classe baixa. É estranho a colocação que ele está fazendo, justamente porque no caso em especial do Sol Nascente, eu não sei se ele lembra, bem na época do governo Arruda... O Sol Nascente é em Ceilândia, né? O Sol Nascente é em Ceilândia. Naquela época, ele deve fazer aí uma retrospectiva do passado. O que acontecia? As pessoas construíam, o governador Arruda mandava derrubar. As pessoas construíam, o governador Arruda mandava derrubar. O Sol Nascente hoje é uma prioridade número 1 para mim, Valdir, como pessoa que está assumindo o compromisso de fazer com que, sendo eleito qualquer um dos 4 candidatos que aí estão hoje, precisa o governador dar cara a tapa, precisa assumir aqui com a população, precisa colocar a sua cara dizendo assim, eu defendo o condomínio, eu vou atuar e o meu compromisso número 1 é fazer com que os condomínios do Distrito Federal seja
para mim, governador, a bandeira de regularização. Basta o governador querer, basta a Câmara Legislativa querer, que certamente os demais órgãos estarão juntos para fazer com que a regularização seja a resposta que o povo quer hoje para essa questão que muito deixa as famílias incomodadas. Zé Pimentel, você tem ideia de quantas pessoas, quantos residentes moram no Sol Nascente? Valdir, mais de 150 mil pessoas. Nossa senhora, é muita gente mesmo. E é tida como a maior favela da América Latina. Então, infelizmente, as pessoas não acordaram ainda para o tratamento especial que o Sol Nascente precisa. E recorrente é o fato de que emendas foram apresentadas, recursos foram destinados e o governo do Distrito Federal não cumpriu o seu papel com aquela sociedade que tanto clama por um representante. Então está aí na hora dos 24, não só o Pimentel, dos 24 deputados distritais, dar a cara a tapa e dizer, eu também vou ajudar a regularizar o Sol Nascente. Pontua com o que estava no Face do José Pimentel há uma semana atrás, que aquele condomínio lá em Santa Maria, o Porto Rico, ele recebeu do PAC, ou seja, o governo federal mandou para o governo local uma verba de 36 milhões para a infraestrutura. Deputado, o senhor conhece lá, esgoto a céu aberto, falta escola, falta posto de saúde, posto policial abandonado, é complicado isso aí. Isso é total ausência do Estado. Isso é falta de vontade de fazer pelo humilde, fazer pelo pobre. Nós queremos, Valdir, que os condomínios tenham o mesmo tratamento. Os condomínios da região do Jardim Botânico, da região do Grande Colorado, da região da Estrutural, da região do Gama, de Santa Maria, de Ceilândia. Vamos respeitar a cara dos nossos condôminos. Vamos dar a destinação e o tratamento que as famílias merecem. É assim que nós temos que agir. Eleito deputado, dia 2, não falei dia 1º, dia 2 de janeiro estarei incansavelmente lutando para que aquelas famílias verdadeiramente tenham um representante na Câmara Legislativa. Foi mais ou menos isso que o César Lopes pontuou, que eles regularizam mais os condomínios da classe média e alta do que os da classe baixa. José Pimentel, a Sandra Vitória, ela pergunta como pode saber se um condomínio é legalizado. Olha, a resposta, Sandra, é no seguinte sentido. Primeiro, você precisa saber se existe a convenção do condomínio. Se existe a convenção do condomínio, existe o memorial descritivo que compreende aquela área onde está locada o condomínio. Ela pode muito bem, através de uma consulta daquele imóvel no cartório de registro de imóvel, saber a cadeia dominial vintenária do imóvel. Se ela não tiver condições de obter essas informações, ela pode se dirigir à própria Terracap para poder obter da Terracap a atual situação fundiária daquele condomínio. Mas se tudo isso não bastar, ela pode sim recorrer ao síndico daquele condomínio, que ele tem total acesso à SEDUMA, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que certamente lá também ela vai obter as informações. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. José Pimentel vai tomar uma aguinha, mas você pode mandar sua pergunta, sua colocação. Ele responde ao vivo aqui, que hoje o assunto é regularização de condomínios. Põe comercial aí, Lucas.
De volta aqui com José Pimentel, 45880, falando sobre regularização de condomínios. Antes de eu ler a próxima pergunta, só lembrando para você, internauta, que curte o Pimentel, curta também a página dele, facebook.com/Renove Brasília. Tô certo, Lucas? Beleza. facebook.com/Renove Brasília. É só curtir. Se você curte Pimentel, curte também a página dele. Ô, Pimentel, a Marta Lemos, ela pergunta aqui, o senhor como presidente do Síndico Condomínio, lembrando que o José Pimentel é um presidente afastado do Síndico Condomínio porque está concorrendo à Câmara Distrital. O senhor como presidente do Síndico Condomínio compraria um lote ou casa em um condomínio que não esteja regularizado? Uma boa pergunta, te agradeço pela pergunta, com todo o cuidado, com todo o zelo no meu investimento, certamente eu iria pesquisar primeiro a região, iria estar atento se a minha família iria certamente estar satisfeita naquela região. A questão paisagística também, a questão de acesso, as facilidades das proximidades, enfim. Mas a questão que ela está mais preocupada, e ela tem razão, é a questão certamente aí, da manhã ou depois ela não ter a dor de cabeça em perder tudo que ela está investindo. Eu compraria sim, desde que eu tivesse ali feito uma pesquisa prévia, tivesse certamente me juntado com outras pessoas que estão em busca de fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de união em torno de uma causa. Afinal de contas, o Distrito Federal é hoje uma cidade amável, uma cidade que é uma delícia de morar. E nós precisamos fazer uma coisa simples, nós precisamos dar as mãos para, unidos, fazer com que o governo do Distrito Federal, fazer com que a União, através do Ministério Público da União, possa definitivamente dar a nós a oportunidade de ter o nosso imóvel, a escritura do nosso imóvel, dentro dos critérios que já foram discutidos em alguns momentos nesses últimos 20 anos. Eu compraria sim e não teria a maior preocupação, mas recomendo. Ainda hoje, se você for comprar um imóvel, procure saber do corretor que está lhe oferecendo, procure saber da empresa que está lhe oferecendo aquele imóvel. Primeiro, a cadeia dominial. Segundo, toda a parte histórica daquele imóvel, para que não tenha sobre ele, não recaia, ou se está recaindo sobre ele alguma ação judicial ou algum litígio. Sobre ele e sobre o condomínio. Sim, sobre o condomínio como um todo. Mas é uma questão muito de investimento. Eu compraria sim, Valdir. É uma questão de você fazer com que tenha o seu lugar, tenha a oportunidade de morar. E imagina, se nós não tivéssemos a existência desses condomínios, onde que essa população estaria morando? Eu ia lhe pontuar isso agora. José Pimentel, a Gilda Rezende, ela pergunta aqui, quando se regulariza um condomínio, tem que se pagar um novo preço do lote? Dentro da política que foi discutida recentemente, dentro do próprio TAC, os moradores... Olha para você ver como é que a população é simples, é fácil de você resolver. A população chegou ao ponto de, inclusive, aceitar que o Ministério Público sugeriu, a União pediu que a Caixa Econômica Federal fizesse a avaliação de um determinado condomínio. A Caixa Econômica, através dos seus técnicos, fez a avaliação, determinou o valor de cada lote daquele condomínio. Os condôminos ficaram extremamente felizes com o valor negociado, queriam comprar pelo valor que foi feita a avaliação e, num determinado momento, um procurador resolveu colocar areia no negócio. Então, eu não entendo se o Ministério Público da União, se a própria Caixa Econômica Federal que faz a avaliação do terreno, se os condôminos têm a vontade de pagar pelo preço, o porquê que um procurador tem que colocar areia no negócio. Ah, não, o procurador do Ministério Público está agindo em nome da coletividade. Mas agindo em contrário? Agindo contra os interesses da sociedade? Porque ninguém em sã consciência quer ficar na condição de condômino irregular de um condomínio X. E, infelizmente, existe pessoas... E a justiça, por ser morosa, acaba acontecendo esses fatos e aí a população vai construindo, o governo vai perdendo receita,
porque o governo do Distrito Federal hoje, ele perde bilhões por ano, justamente porque esses imóveis estão sendo comercializados, não recolhem, justamente por não ter registro em cartório, o imposto de transmissão de bens imóveis, enfim, o ITBI, e o governo vai deixando a coisa rolar. Agora imagina, de vez em quando você vê aí uma ação da AGFIS para mostrar que existe, me desculpe a AGFIS, que tem pessoas sérias e honestas lá dentro, mas recebe uma determinação judicial, tem que sair com a DEMA para a DEMA poder dar suporte e tem que derrubar a casa de pai de família. Isso não dá mais, nós estamos num país completamente diferente, nós estamos na capital da República. Chega! José Pimentel, 45880, é quem defende os condomínios no Distrito Federal. Inclusive o senhor falou no programa passado sobre a questão, inclusive teve até uma indagação aqui, não sei de qual internauta que perguntou, que ele colocou um adendo, a questão da cobrança de IPTU. Ou seja, isso não tem nada a ver. O fato do governo cobrar o IPTU não significa que a pessoa tenha posse desse lote, tenha propriedade desse lote formalmente, né? São coisas distintas, eu expliquei da outra vez. Isso. O governo tem uma legislação que ele tem que fazer cumprir, são mundos diferentes, não é pelo simples fato do pagamento do imposto territorial urbano que a pessoa, opa, estou pagando IPTU, sou dono. É meu. São mundos diferentes. Você precisa, sim, ter um representante da Câmara Legislativa, porque o dia que você falar assim, eu preciso do Pimentel dentro do Sol Nascente, eu preciso do Pimentel no Jardim Botânico, eu preciso do Pimentel nos condomínios do Lago Sul ou no Grande Colorado, nós precisamos ter uma equipe preparada para te atender. O dia que for derrubar a tua casa, o dia que certamente for cumprir a decisão judicial, nós estamos lá para mostrar para as pessoas, e em especial para o oficial de justiça. Não queremos barrar o cumprimento da lei, mas queremos que antes que isso aconteça, possamos agir em seu nome, agir em sua defesa. Ok, Pimentel. O Arnaldo Rodrigues, ele pergunta aqui o que o síndico condomínio faz para ajudar a regularização. Olha, nós prestamos todos os esclarecimentos necessários, temos hoje a atual presidente em exercício como membro dentro lá do Conselho da SEDUMA, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, as políticas relacionadas aos condomínios, principalmente os condomínios horizontais, nós participamos de tudo lá dentro, opinamos, criticamos, infelizmente ainda existe de certa forma, e aí eu chamo a atenção, Valdir, os 24 deputados distritais precisam e eles deveriam ter a causa de defesa dos condomínios como sendo uma das causas, um dos pilares daquilo que eles vão fazer. Pena, e aqui eu lanço o desafio, pena que poucos deputados distritais candidatos neste pleito sabem o que significa a terminologia condomínio. Não sabe nem o que é regularização. É interessante. Mais uma vez, lembrando para o internauta aqui que curte Pimentel, curta também a página dele, facebook.com/Renove Brasília. Só curtir a página dele. Presidente, Gilda Maia, ela pergunta se estão sendo criados novos condomínios. Porque o senhor falou a questão quando o Arruda estava no governo, construía, ele ia lá, derrubava. Como é que está hoje? Estão construindo novos condomínios? Gilda, eu não posso afirmar para você se está nascendo novos condomínios, novos parcelamentos ou novas invasões, porque o próprio governo não nos mostra, não nos dá dados e omite para a sociedade o que está acontecendo. Temos sim conhecimento de que os condomínios que já existem estão buscando fazer certamente as melhorias, estão fazendo com que aquelas famílias ali tenham pelo menos uma qualidade de vida dentro daquele padrão que foi estabelecido e planejado, mas não tenho conhecimento neste exato momento se em determinada região existe algum parcelamento, alguma invasão ou condomínio nascendo. Se tiver, é do desconhecimento do síndico de condomínio e deste candidato a deputado distrital, mas não posso lhe afirmar. Presidente, nós estamos chegando, presidente afastado do síndico de condomínio, hoje candidato a deputado distrital, José Pimentel, 45.580. Não, 880. 45.880, não confundo. As suas considerações finais?
Eu quero primeiro agradecer a você, agradecer a equipe, agradecer a minha equipe, agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando comigo no Distrito Federal, agradecer a população do Distrito Federal que já abraçou a campanha de José Pimentel. Eu estive hoje com um deputado de uma outra coligação, eu acho isso é muito legal, eu acho que a política tem mudado muito e eu quero deixar aqui sim um grande abraço e dizer para vocês que eu estou muito feliz. Eu não esperava receber esse carinho, esse apoio, esse vamos Pimentel que vai dar certo. Isso está contagiando. Eu quero que você venha fazer uma corrente para frente. Nós lançamos um projeto Eu Mais 45. Esse projeto Eu Mais 45 faz com que você esteja trazendo não só você, mas 45 amigos para fazer uma corrente para frente conosco. Por quê? Nós temos certeza e queremos ser o deputado distrital mais votado do Distrito Federal. Porque chegando lá, sendo o deputado distrital mais votado, com certeza os condomínios terão uma representatividade à altura da coletividade que nós representamos. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por mais este programa. E não deixe de visitar o Facebook. Acesse a nossa página, porque certamente lá você terá a hashtag Renove Brasília e através dela você tem todas as informações, várias outras hashtags e também tem lá, Valdir, hashtag Cara Nova. Olhe lá, conheça, hashtag Cara Nova é a cara do deputado José Pimentel 45880, PSDB-DF, com muito orgulho. E lembrando que esse é um espaço para você, síndico, para você, condômino, para você que está interessado sobre a regularização de condomínios. Nós vamos passar durante essa campanha batendo muito nessa tecla e enfatizando: o Pimentel é a pessoa certa, é o homem da solução no tocante à regularização de condomínios. Esse já levanta o bastão já há 20 anos atrás e não é oportunista, agora ele está querendo realmente uma cadeira na Câmara Legislativa para ser seu representante, você condômino, você síndico. Agradeço muito a visita do José Pimentel aqui no nosso estúdio. Lembrando mais uma vez, curta a página facebook.com/Renove Brasília. Lembrando que na quarta-feira que vem nós temos um novo encontro aqui. Ainda vamos continuar falando sobre regularização. Mande as suas perguntas aqui para as nossas redes sociais. Uma boa noite e um resto de semana abençoado para todos vocês.